De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 a cada 10 brasileiros que está desempregado entra em depressão. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta e está fazendo uma campanha de conscientização sobre esse assunto. Esse é o tema do Sempre Saúde de hoje. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos na companhia do Dr. Hélio Luiz Mauer. Ele é médico, psiquiatra e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela companhia. É um prazer. Prazer é nosso. A primeira pergunta, doutor, não poderia ser diferente. Explica pra gente o que é a depressão, essa tal da doença do século. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita e tem que ser esclarecida é de que a depressão é uma doença. É uma doença tão doença quanto um infarto do miocárdio, como uma doença infecciosa. É, em primeiro lugar e acima de tudo, uma doença. Quando eu digo isso, eu estou diferenciando a depressão de outros, vamos dizer assim, estados emocionais que todos nós sentimos. Aliás, não só é verdadeiro os fatos estatísticos, mas existem dados e existem situações que extrapolam, inclusive, essas estatísticas. E é possível que todos nós, em algum momento da nossa vida, possamos ter, pelo menos, um resquício depressivo. A grande dificuldade e a grande confusão é feita da depressão com a tristeza. E elas são coisas completamente diferentes. Certo, daqui a pouco, inclusive, a gente vai explicar para você a diferença entre um momento de tristeza, de dificuldade, que todos nós enfrentamos, da depressão. Muito obrigado pela sua companhia, para você que acompanha a nossa programação através das nossas redes sociais e para você que acompanha a programação da TV Evangelizar através do aplicativo de celular TV Evangelizar, que você pode baixar gratuitamente através dos sistemas iOS e Android. Doutor, quais são os fatores de risco que levam uma pessoa a ter depressão? Eu poderia dizer que o fator mais importante é o fator familiar. A depressão é uma doença que tende a se instalar, tende a aparecer de uma maneira familiar, ou seja, famílias em que existem membros com história de depressão são famílias que têm mais risco de ter a depressão. Mas não são só esses. Existe uma série. O que hoje nós sabemos é de que existe em nós, geneticamente inclusive, uma tendência a essa depressão. Isso não significa que todos nós que temos algum dado que aponta para essa tendência que todos nós vamos ter. Em cima dessa tendência podem se instalar uma série de fatores. Fatores de outras doenças, fatores de estresse ou dificuldades existenciais. Esses fatores podem agregar a essa tendência. Existem pessoas que têm tendência e, por razões que podem ser estudadas, nunca apresentam. Mas existem pessoas que têm menos tendência e que podem apresentar. Certo, eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor daqui a pouco. O nosso departamento de jornalismo preparou uma reportagem que vai trazer histórias de pessoas que conseguiram enfrentar momento depressivo pelo qual elas passavam em suas vidas e hoje vivem super bem. Agora, estudos apontam que só no Brasil mais de 11 milhões de pessoas enfrentam a depressão. Isso a gente está falando de crianças, homens, mulheres, pessoas de idade. Doutor, existe uma faixa etária ou pessoas que vivem numa determinada região ou condição
podem desenvolver a depressão de uma forma mais fácil? Eu diria que todos nós temos essa chance. Eu costumo dizer que a depressão é uma doença extremamente democrática. E você citou aqui, ela incide em pessoas de todas as idades e em pessoas com as mais variadas características sociais, mas a gente pode dizer que, e isto é um problema sério de saúde pública, que a depressão ela é mais comum exatamente na faixa etária, não é? Que é a mais produtiva, ou seja, no início da idade adulta, no fim da adolescência, início da idade adulta, até seus 30, 40 anos, que é exatamente a faixa etária das pessoas mais produtivas. Um outro aspecto que a gente pode dizer é que as mulheres são mais tendentes a ter depressão, né? A depressão que nós estamos falando. Diga-se de passagem, nós não podemos falar em a depressão. Nós podemos falar nas depressões, porque existem vários tipos de depressão. Perfeito. Muito legal o nosso papo. Muito obrigado pela sua companhia. Para você que ligou a sua televisão agora, estamos falando sobre o índice alto de depressão no Brasil e no mundo inteiro e a depressão presente entre as pessoas que lidam também com o desemprego. Segundo o IBGE, 1 a cada 10 brasileiros que está desempregado enfrenta a depressão. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem de pessoas que conseguiram passar por esse momento difícil da vida. Vamos ver. Gorete é professora e maestrina. Durante a semana, as duas atividades consomem o seu tempo. Mas é no fim de semana que os lápis são os seus instrumentos de fuga. Desde a escolha da cor até a distribuição no papel dessas cores, fazem parte do processo de relaxamento. Ela ganhou o livro de pintar para adultos das filhas há 2 meses e diz passar horas concentrada nesse trabalho. Para alguns, a riqueza de detalhes nos desenhos pode até assustar e atiçar ainda mais a ansiedade. Mas o objetivo é justamente diminuir o ritmo. A gente quer ver o negócio ficar bonito e tal, né? Então, o começo foi esse daí, mas pensando na parte estética mesmo, né? E depois é que começa a gente se sentir assim, nossa, fiquei aqui pintando esse negócio já faz 1h30, 2 horas, né? E aí já foi gostoso no fim de semana, à tarde do sábado, assim, um negócio que ajuda bastante a gente a desligar, né? Já Patrícia se desconectou de vez. Trabalhou por mais de 10 anos como jornalista. E o escape para fugir do estresse e da correria era a yoga. Mas a sintonia com o exercício que promove meditação, equilíbrio e relaxamento foi muito grande. Há 1 ano resolveu largar o emprego e agora é professora de yoga e encara a rotina de uma forma diferente. Eu ainda tenho momentos de estresse, como todos os seres humanos, mas agora eu acho que eu aprendi a lidar melhor com eles, a saber como me recuperar, como buscar mais qualidade de vida, como tranquilizar a mente, como tranquilizar o coração. Então, assim, não é fugir do estresse, a gente não vai conseguir fugir, mas é saber encarar e lidar bem com ele. Para Gorete, qualquer manifestação artística é válida, porque a arte aproxima as pessoas da beleza, principalmente se o exercício não tiver o senso estético já definido. E é o resultado que, depois de muito esforço, promove a contemplação. Nesse momento que você está só fazendo arte, você sai da questão da produtividade, né? Você está fazendo uma atividade por ela mesmo, só pela beleza. Enquanto isso, você está numa análise com você mesmo, mesmo que você não está se pensando com tanta profundidade, mas naquele momento é você escolhendo a cor. Então, eu acho que tudo isso é um exercício que o ser humano precisa fazer, é próprio dele. Bem, doutor, a gente acompanhou essa reportagem, são belos exemplos. Agora, o senhor, com certeza, atende muitas pessoas no seu consultório. É fácil de identificar a depressão ou não? Veja, é curioso o que acontece com a depressão. Ela não é uma doença, não é um quadro clínico de difícil diagnóstico. No entanto,
existe uma estatística que mostra que um dos grandes problemas da depressão é que ela não é suficientemente diagnosticada. Certo. Ela passa batido, inclusive por muitos médicos, né? E que não tem a, vamos dizer assim, a consciência da depressão e não fazem o diagnóstico, mesmo que seja encaminhar para um especialista, né? Mas a depressão é uma doença tão difundida, como você tem dito aqui, que provavelmente não existirão especialistas suficientes para tratar todos os casos de depressão. Todo médico deveria estar perfeitamente capacitado para fazer esse diagnóstico. Logo, logo, provavelmente, você vai me perguntar como é que você faz esse diagnóstico. Pois é, daqui a pouco. Mas antes, doutor, eu faço essa pergunta para o senhor porque, num primeiro momento, o apoio da família é fundamental. Não só quando a doença está diagnosticada, mas principalmente quando a pessoa que está lidando com a depressão apresenta alguns sintomas. E aí a gente entra no mérito dos jovens, que recentemente houve uma discussão muito grande a respeito do jogo Baleia Azul, que era aquele jogo em que pessoas, né, que coordenavam grupos na internet faziam 50 desafios e o último seria o suicídio. Como a família pode identificar esses sintomas antes do próprio especialista? Eu diria que de uma maneira muito prática, eu depois dar alguns elementos diagnósticos, alguns sintomas, mas de uma maneira muito prática, eu poderia dizer que um dos primeiros fatos que deve chamar a atenção são mudanças comportamentais. Muitas vezes que passam batidas, são explicadas, certo? As pessoas têm necessidade de explicar até para se sentir mais confortáveis com a situação. Vou dar um exemplo, não diria só do jovem, mas das pessoas de uma maneira geral. O indivíduo que tem um hobby, certo? Vamos dizer, o esporte. Certo. Né? E que, de repente, começa a apresentar e verbalizar desculpas que muitas vezes não são convincentes para deixar esse esporte. Hoje eu não estou com vontade, coisas desse tipo. E, de repente, a família olha e diz, puxa, mas faz um mês que ele não joga, não nada, que ele não faz o seu exercício. Enfim, essas mudanças comportamentais, que não precisam ser só com o esporte, pode ser com o trabalho, por exemplo. Sim. O indivíduo deixou de gostar do trabalho, do trabalho que ele já vem exercendo há anos e anos. E, de repente, ele muda. Não gosta mais, não quer saber, se fecha em casa. Essas mudanças comportamentais devem levantar, como é que se diz? Levantar a lebre. Perfeito. Fica o recado, então, para você aí de casa. Estamos falando sobre a depressão no Sempre Saúde de hoje. Estamos na companhia do médico psiquiatra Dr. Hélio Luiz Mauer. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto com você aí de casa. Estamos de volta com Sempre Saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você, morador do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Estamos ao lado do Dr. Hélio Luiz Mauer. Ele é médico psiquiatra, está falando sobre a depressão entre os desempregados. Estudos apontam que 1 a cada 10 brasileiros que está desempregado enfrenta a depressão. E é muito importante que a gente converse sobre esse assunto com você, porque de repente um familiar, um amigo, uma pessoa muito próxima pode estar sofrendo de depressão sem que você saiba. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, doutor. Muitos homens, inclusive, têm vergonha de falar sobre a depressão, né? Porque, afinal de contas, homem não fica doente, né? É sinal de fraqueza, e homem que é homem tem mais a que trabalhar e cuidar da família. Né, doutor? E principalmente porque homem que é homem não chora. Exatamente. Não é? E a depressão é acompanhada de uma tristeza profunda,
pacientes relatam que não é uma tristeza corriqueira, eles já sentiram outras tristezas, e essa tristeza é visceral, eu diria. Ou seja, pega a pessoa na sua essência. Ora, reconhecer que se está paralisado por um problema emocional, para o homem muitas vezes é muito difícil. Com certeza. Mas, e principalmente, o homem conduz muito mal o tratamento e a busca da ajuda. E a ajuda tem que ser médica, em primeiro lugar. Certo. A gente falou aqui de alguns dos sintomas. Então, aquela tristeza patológica. Falamos também de uma perda de peso excessiva e da falta de vontade de fazer as coisas que a gente costuma gostar. A família identificou isso, chama o médico, porque pode ser depressão. Em princípio, deve ser. Veja que, na verdade, essa tristeza é uma tristeza que não tem motivo. Existe mais um dado que tem que ser colocado. Não é uma tristeza passageira. É uma tristeza que, pelo diagnóstico médico que se conhece, tem que durar pelo menos 2 semanas. Continuadamente. Olha, conviver com, vamos dizer assim, o pior do que nós conhecemos durante 2 semanas ou mais, não é uma coisa fácil e consequente. Existe perda de peso, existe insônia, alterações do sono, existe dificuldade de se concentrar. Muitas pessoas percebem o problema quando começam a notar que seu trabalho, que exigia concentração, começa a não funcionar. Então, existe uma série de sinais. Emagrecimento em função da perda do apetite. E uma segunda coisa fundamental é a tristeza e a falta de vontade de fazer as coisas. Aí o nosso maior medo é que quando a depressão chega num nível alto, né, ela pode matar, pode vir o suicídio, né, doutor? E é importante que a gente fale sobre isso. A gente não pode deixar chegar nesse ponto, né? É bom que a gente diga claramente, primeiro, depressão não é sinônimo de suicídio. Sim, de forma nenhuma. A grande maioria das pessoas passam pela depressão e nunca pensam, sequer pensam. Uma boa parte dos pacientes relatam que em algum momento viram as coisas. Que o pessimismo é uma outra característica da depressão, ou seja, aquela falta de visão de que existe luz no final do túnel. Isso é próprio da depressão. Ora, juntando tudo que nós vimos até agora, é possível ver que a depressão é uma doença gravíssima. Ela era, em outras eras, chamada de melancolia. Já na Grécia se falava em melancolia. O que é melancolia? É uma palavra composta de mélanos, ou seja, melanina, que é a tintura da nossa pele, e cólera, que era a questão do fígado. Os antigos imaginavam que a depressão era um problema do fígado. Não é. Mas a palavra melancolia continua até hoje. Tá certo. A gente vai agora acompanhar uma reportagem feita pela nossa equipe de jornalismo de um local que pode servir de refúgio por pessoas que estejam lidando com a depressão. Vamos ver. Um lugar feito para se renovar e esquecer qualquer tipo de problema. Essa é a sede do Grupo Âncora, em Maringá, no norte do Paraná. Um projeto de acolhida para quem precisa se recuperar de algum trauma. O formato nosso é de hospedagem, não é um sistema de internamento. Então a pessoa pode ficar de um final de semana, uma semana, podendo ficar até um mês. Nós sempre recomendamos que o ideal é em torno de, no mínimo, uma semana ficar aqui. Além de passar dias super agradáveis em um local tão lindo como este, quem vem para cá é acompanhado de perto por profissionais. Aqui são recebidos religiosos e leigos, católicos e também de outros credos, ao contrário do que acontece em Curitiba, onde o atendimento é feito exclusivamente para o clero. Seja como for, a revitalização aborda sempre 3 áreas: corpo, mente e espiritualidade.
Na academia, são vários exercícios que ajudam na interação e na busca pelo bem-estar. O nosso corpo, ele sente o que a gente vive, se a gente está estressado, se a gente está ansioso, né? Então, aqui a gente procura, por meio de uma avaliação, compreender qual que é a necessidade da pessoa, né, diante do corpo dela. E nisso a gente pensar em tratamentos, em formas de conseguir estimular esse corpo para que ele se revitalize também. Mas para haver um equilíbrio, os hóspedes passam por sessões com esta psicóloga. Cada atendimento é único, mas a maioria das pessoas precisa se encontrar novamente. Elas vêm em busca de algo para complementar a vida dela. Normalmente elas estão em alguma relação da vida que tem uma desorganização. Então elas precisam de energia para poder organizar isso que está acontecendo com ela naquele momento, que às vezes tem um desgaste muito grande e que precisa de algo diferenciado. Por fim, vem o aconselhamento e a direção espiritual. Trabalho que começa pelas frases nos quartos, passa pelas conversas com as irmãs na capela, por exemplo, e chega até os encontros com o sacerdote. O padre está no grupo desde o início do projeto, em junho de 2015, e já acolheu mais de 100 pessoas. Há duas tendências, né? Existem aquelas pessoas que, por exemplo, procuram porque estão afastadas, né, um pouco de uma experiência com Deus, mas existe também aquelas que estão em busca, querem mais, desejam mais, né, almejam mais essa experiência com Deus. Então, existem essas duas realidades, né? Mas, basicamente, as pessoas muitas vezes sentem a falta de uma certa experiência maior com Deus. O Edson passou por uma dificuldade grande na família, mas depois de ficar 15 dias no Grupo Âncora, hoje pode testemunhar o quanto a vida dele mudou. Foi aonde eu tive uma grande mudança na vida por esse acompanhamento espiritual, que é a presença das irmãs da Copiosa Redenção, que tem essa graça de Deus de nos olhar com o olhar de Jesus Cristo e nos encaminhar. Pela sua emoção, já percebo que você saiu daqui renovado. Sim, saí renovado e graças a Deus tive a ação da minha esposa de me trazer aqui e passar por essa renovação. Doutor, um ambiente como esse, né, onde a gente consegue se conectar com a espiritualidade, com a natureza, é uma boa alternativa no tratamento da depressão? Eu diria que é um fator terapêutico. Certo. Não é todo. Uhum. Né? Muitas pessoas poderão até reagir positivamente, mas há um risco de que isso seja só uma coisa superficial. Certo. A depressão, doença grave, tem que ter atendimento médico. Certo. E ela é tratada com medicamento, doutor? Com medicamentos. Perfeito. E, pena que a gente não consegue mostrar, é preciso ver como as pessoas mudam, melhoram. Depois do início do tratamento. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu vi há muitos anos atrás, que quando ela começou a apresentar sinais, a família resolveu que ela tinha que viajar. E mandaram ela para a Disney. Foi uma desgraça. Não adiantou nada? Uma desgraça. Não conheceu o Mickey, não conheceu... Achou o Mickey horroroso. Enfim, achou o Disney uma coisa, uma babaquice. Bom, e aí ela se tratou. Um ano depois ela voltou à Disney. Achou uma viagem maravilhosa. A gente... Estou certo? Sim, com certeza. Tem coisas que a intenção pode ser a melhor possível, mas a pessoa não consegue vivenciar aquilo. É preciso que a gente tenha informação, né? E é por isso que o Sempre Saúde está aqui, para poder conversar com especialistas sobre os mais variados assuntos relacionados à nossa saúde, para que, de repente, caso você enfrente a depressão caso você enfrente a depressão, fale com alguém, fale com algum amigo ou familiar e procure a ajuda de um especialista. E caso você tenha alguém próximo de você, é importante que a gente sempre estenda a mão, porque a depressão é uma doença, sim, é conhecido como o mal do século. Agora, doutor, antes dessa pergunta, eu preciso tirar uma dúvida também com o senhor. A depressão, ela pode voltar? Ou seja, passei por um momento depressivo, tomei medicamento, me curei, ou não? Ela pode voltar?
Ela pode voltar e frequentemente ela reincide na pessoa. Por isso a importância da continuidade do tratamento. Então ela pode, basta ver que a própria Organização Mundial de Saúde, mais recentemente, deixou claro que existem pessoas que terão que fazer o tratamento para o resto da vida. E isso não significa nenhum fim de mundo. Não terão que deixar de trabalhar. Pelo contrário, o trabalho em si é terapêutico. Por quê? Porque, na verdade, todos nós nos realizamos no nosso trabalho. Ele é uma coisa importante da nossa vida. Imagine-se que a gente tivesse condições de não trabalhar. Todo mundo inicialmente imagina que seria uma maravilha. Mas passado algum tempo, isso é verdadeiro, por exemplo, para o aposentado. E o aposentado é um indivíduo com alto risco de depressão. Para você que ligou a sua televisão agora, estamos conversando com o Dr. Hélio Luiz Mauer. Ele é médico psiquiatra, está tratando sobre a depressão. Segundo o IBGE, 1 a cada 10 brasileiros desempregados enfrenta a depressão. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer conhecê-lo. E sempre no fim do nosso programa a gente abre espaço para que o senhor olhe para essa câmera e converse com as pessoas que nesse momento estão tratando a depressão ou depois dessa nossa conversa despertaram a atenção e perceberam que pode estar sofrendo dessa doença. O que o senhor falaria para quem está em casa agora? Olha, eu diria que, em primeiro lugar, não tenha vergonha da sua doença. Doença é um fenômeno, é uma situação humana, em primeiro lugar. Não tenha vergonha, não acredite naqueles que dizem que a depressão é falta de vergonha na cara, que é uma fraqueza, que é uma fraqueza. Entre na internet e veja quem foram pessoas que tiveram depressão na história. Grandes líderes, grandes personalidades, escritores famosos, músicos, enfim, grandes expoentes nas suas áreas tiveram depressão, venceram essa depressão e não pagaram nenhum grande preço por isso. Continuaram as mesmas grandes pessoas, né? Enfim, eu poderia citar um sem número de pessoas, políticos, grandes nomes da política, também tiveram depressão, venceram a depressão. Eu me lembro de um caso que no Congresso americano veio fazer um relato sobre a sua depressão. Era um artista, na época, bem conhecido, Rod Steiger, que fez uma série de filmes importantes e que veio contar, e que ele contando de como médicos, inclusive, diziam, imagine uma pessoa tão importante ter depressão, ou seja, já eram preconceituosos. E, no entanto, na hora que ele foi se tratar, melhorou e voltou a ser o grande artista. Doutor, muito obrigado pela mensagem, pelas informações, que Deus abençoe seu trabalho. Espero que tenha sido útil. Foi sim, sem sombra de dúvidas. Sempre Saúde fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem, claro, com mais um assunto de interesse público, afinal de contas, essa é a nossa principal bandeira. Que Deus te acompanhe, até a próxima, tchau.